Todos bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem. Bem. Muito diferente. Então, não? Paulo, Oi? cortou um pouco com você. Cortou? Cortou. Eu perguntei se vocês acharam muito diferente essa meditação. Eu achei bem bonito. Eu achei. Muito Eu bom. também achei lindo. Profundo, nossa. Gostei muito e senti bastante vibração na cabeça. Que legal. Nossa, eu senti que eu fui mesmo para um outro lugar. Legal. E eu estava bem agitada porque eu cheguei em cima da hora, né? Mas foi um negócio muito rápido para me acalmar. Que bom. Realmente, isso eu considero. Eu achei que era eu, né? Mas se realmente a meditação foi diferente, então foi. Agora que a gente... Deixa eu fechar minha... Eu não vejo vocês, esse negócio aqui compartilhado. Que bom. Agora, né, a nossa ideia é não só começar a trabalhar, a conhecer mais de perto o trabalho dos mestres, mas também a gente vai fazer esse modelo de meditação de modo que a gente vá pouco a pouco aí se aproximando do trabalho dentro dos ashrams. Claro que não é só na meditação, é uma coisa da vida, mas a gente vai usar esse tempo para promover uma prática que a gente consiga, pelo menos, se familiarizar um pouco mais e se colocar ainda mais conscientemente à disposição do ashram, independente de qual estejamos afiliados. Eu pensei que talvez fosse bom a gente, embora o texto traga primeiro o trabalho do mestre M, como a gente está mais acostumado com o segundo raio, eu pensei que talvez fosse bom a gente começar nessa parte do texto com o trabalho do mestre KH. E aí depois a gente volta para o trabalho do mestre M, porque, não sei se vocês chegaram a ler o texto, mas tem um dado momento em que ele cita bastante a liberdade, e ele fala de um discurso do Roosevelt. Então eu separei tudo isso também num outro texto, mas eu pensei que a gente poderia começar por esse aqui. Tudo bem? Ok. Tá. Gui, eu vou ler hoje, porque eu fiz umas anotações aqui, só para não me perder, tá bom? Não, eu até ia falar se não tinha mais ninguém, porque sempre eu leio. Não. Às vezes é bom que também hajam outras pessoas por aí, né? Isso é bom sinal, Guilherme, é sinal que você enxerga. Eu fico com dificuldade. Primeiro, A letra está muito pequenininha para minha visão. antes da gente começar, eu queria agradecer pelo envio das respostas. Li todas, algumas pessoas não enviaram ainda, mas não tem problema. É um exercício mesmo, né? Para a gente colocando na mente grupal essas ideias, né? Então, é mais nesse sentido, tá? Não tem certo e errado, é uma cooperação com a mente grupal. O trabalho do mestre KH e de seu ashram. O mestre Kuthum também é muito conhecido no Ocidente e tem muitos discípulos por toda parte. É de origem Kashmir, embora a família tenha vindo originalmente da Índia. Ele é também um iniciado de alto grau e está no segundo raio, ou o de amor-sabedoria. É um homem de nobre presença, alto, embora de porte mais delgado do que o mestre M. Ele é de pele clara,
com cabelo e barba castanhos dourados, e olhos de um maravilhoso azul profundo, através dos quais parecem fluir o amor e a sabedoria das idades. Ele teve uma ampla experiência e educação, tendo sido educado originalmente numa das universidades britânicas e fala inglês fluentemente. Sua erudição é vasta e extensa, e todos os atuais livros e literatura em várias línguas encontram caminho para o seu estúdio nos Himalaias. Ele se ocupa grandemente com a vitalização de algumas das principais filosofias e se interessa por certo número de obras filantrópicas. A ele é dado, em grande parte, o trabalho de estimular a manifestação do amor que está latente nos corações de todos os seres humanos e despertar na consciência da raça a percepção do grande fato fundamental da fraternidade. Nesta época específica, os mestres M, KH e Jesus estão intimamente interessados no trabalho de unificar, tanto quanto possível, o pensamento oriental e o ocidental, de modo que as grandes religiões do Oriente e os desenvolvimentos posteriores do credo cristão em todos os seus muitos ramos possam se beneficiar mutuamente. Assim, esperança-se que, com o tempo, uma grande igreja universal possa vir à existência. Esse primeiro trecho é do livro Iniciação Humana e Solar, as páginas 55 e 56. Talvez a gente possa primeiro pensar, né, por que que eles se descrevem fisicamente, né, que o tibetano os descreve fisicamente e enfatiza o fato deles terem corpos físicos, que talvez para nossa consciência a gente possa pensar em, uma vez que o ser atingiu a quarta grande iniciação, né, ele se tornou um arhat e ele sai naturalmente da roda do samsara. Então é como se houvesse uma libertação e uma não necessidade do veículo físico. Então por que o tibetano está falando sobre um corpo, que eles mantêm corpos físicos e está descrevendo fisicamente esses seres? Então talvez a gente pudesse pensar que o universo está corporificado, manifestado fisicamente. O nosso próprio planeta Terra é uma expressão encarnada do Logos planetário. O Sol, tal qual a gente conhece, é uma expressão encarnada do Sol central, ou do Logos solar. Então, quando a gente pensa, ou a gente lê, que um mestre mantém um corpo físico, talvez fosse bom a gente pensar nesse sentido, de corporificar, de expressar, de trazer à manifestação no plano físico certas qualidades espirituais. E não a gente pensar apenas do ponto de vista de um corpo, né? Porque isso, com certeza, eles já faz tempo que não precisam ocupar. Ou como diria a Marcinha, que eles já não nascem de barriga. E talvez fosse bom a gente pensar também nessas descrições que o tibetano dá, né, onde ele fala é de pele clara, com barba e cabelos castanho dourados. A intenção do mestre é também, a partir dessa descrição do corpo físico, de características físicas, fazer conexão com qualidades espirituais, das quais os mestres são essa corporificação. Fica claro para vocês essa outra forma de ver? Como é que ressoa em vocês? Como é que é para vocês isso? Por exemplo, quando ele diz, né,
olhos de um maravilhoso azul profundo, do qual parecem fluir o amor e a sabedoria das idades. Paulinho, não. E? Não, não entendi. Por quê? O que eu imagino assim? Por que ele descreve? Seria para a gente tentar encontrar uma... Como é que a gente poderia falar? A gente imaginar como eles seriam Não. para a gente chegar Ai, não sei explicar, não entendi. Não faz sentido. Talvez a ideia do mestre, com certeza, não é nesse sentido da gente imaginá-los, porque aí, quando a gente imagina uma forma e a gente se conecta a essa forma, aí a gente perde a ligação com o sutil, que é todo o trabalho de meditação, todo o trabalho de desenvolvimento. O que me parece é que, através dessa descrição, é como se o tibetano estivesse construindo uma ponte para, através dessa descrição, a gente se conectar nas qualidades espirituais. Então, aqui, talvez fosse bom a gente desenvolver esse olhar. Não da gente se apegar a essa forma descritiva, mas a gente entender que essa forma é um aspecto exotérico de algo esotérico, causal, que é a verdadeira essência espiritual desses seres de luz. Paulinho, e não tem a ver, então, com a última encarnação deles aqui na Terra? Pode ter também, Cris. Pode ter também. É provável que até tenha, porque quando a gente pensa em seres que estão muito avançados, aí a expressão física ela é praticamente um reflexo dessa coesão, beleza e qualidades espirituais internas. Então faz sentido, pode ser, mas ainda assim, aqui a gente não está falando apenas da última encarnação, a gente está falando de seres que sustentam um corpo físico tal qual o nosso, né? Para que esse corpo, através dessa ancoragem aqui na Terra, essas qualidades espirituais possam estar corporificadas. É bem diferente da gente que está aqui por uma questão kármica, por uma questão de desenvolvimento, né? De experimentar a matéria a partir de corpos que também vêm sendo construídos ao longo das encarnações, mas nesse caso são corpos que não têm nada de material no sentido igual ao nosso, né? Porque são seres que já transcenderam qualquer tipo de materialidade. Ainda assim, através da sua potência energética e espiritual, eles conseguem criar corpos que possam ancorar no plano físico as suas qualidades espirituais. Ele fala de alguém no momento presente e também fala desse alguém no passado, né? Ele fala, ele teve uma ampla experiência em educação, tendo sido educado originalmente numa das universidades britânicas. E fala inglês fluentemente. Quer dizer, ele não só está falando de alguém com cabelo castanho e olhos azuis hoje, mas também de alguém que ele foi, né? Sim, e aí sim, me parece, Cris, que ele está fazendo uma referência à última encarnação. Até porque ele ainda expressa dizendo que ele fala inglês, mas um mestre, ele fala qualquer idioma, se ele quiser, ele atinge o globo todo, é o que eu penso, né? Só pela vibração, né, imaginação não. Vibração mesmo, o sentimento, né? O sentimento que não tem palavras para explicar, o sentimento é único para todos. A alegria, a tristeza é um sentimento de todo mundo comum. Só que tem a palavra ali da língua que impede. Então, acho que ele está descrevendo mesmo a última encarnação dele. Ai, não sei, para mim ficou assim.
Ainda assim, é importante a gente pensar que para que o mestre seja todo esse potencial de luz, isso foi construído. Então, em alguma medida, ele também desenvolveu a sua mente concreta de tal maneira que ela atingisse uma determinada potência, que aí então ela pudesse ser o veículo para todas essas qualidades espirituais e potenciais que a gente reconhece num grande ser de sabedoria e de luz. Então, só para a gente não deixar um pouco de lado essa construção, tá? É bem importante isso, senão a gente cai numa tendência mística que a gente tem e a gente não compreende que é um processo de construção mesmo. A Blavatsky, meio que no final, ela se arrependeu de dar o nome aos bois, né? E também a divulgação de imagem, né? E eu acho que para essa, vamos dizer, para essa força que os mestres são, a manifestação é uma conveniência, né? Foi uma escolha deliberada, Exatamente. não necessariamente uma forma. Exatamente. Ele pode se manifestar de qualquer jeito, né? Exatamente. É bem diferente isso, né, Gui? Quando a gente compreende que é uma manifestação deliberada, ou seja, refletida, pensada, escolhida, é muito diferente, né, da gente. E o que aconteceu é que as pessoas acabaram se apegando, em geral, à forma e à personalidade desses seres, né, que era justamente o que ela queria, porque ela tinha uma reverência enorme a eles, né? Então, o que ela mais queria é que esse sagrado tivesse presente, né? Que a gente pudesse, através de conhecer um pouco mais deles, chegar até eles. E não querer que eles estejam entre nós, né? No nosso mundo de personalidade. Acho que vale a pena a gente ainda pensar aqui, né? Ele se ocupa grandemente com a vitalização de algumas das principais filosofias. Então, todo tipo de pensamento filosófico é uma inspiração do ashram do mestre Kuthumi. Então, é importante a gente pensar isso, né? Todas as escolas que verdadeiramente praticam um pensamento filosófico, elas têm a inspiração do ashram do mestre Karga. E se interessa por um certo número de obras filantrópicas. Aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Porque a gente tem tanto cuidado, né, com pensar nas armadilhas do assistencialismo, né? Da gente lembra sempre da passagem do Cristo quando ele dizia para não dar o peixe e sim ensinar a pescar. Mas ao mesmo tempo, eu até fiz uma anotação aqui que quando há necessidade de segurança e alimento, o amor precisa se manifestar primeiro curando e cuidando e depois educando. Então é natural, se a gente olhar desse lado, né, que nesse ashram, que é uma expressão de amor, haja também uma inspiração para as obras filantrópicas. E o mais importante, talvez, é que a principal energia que emana do ashram do Mestre Karga é a fraternidade. Então, quando a gente pensa em qualquer movimento de fraternidade, qualquer movimento para uma maior fraternidade, ou seja, uma irmandade, um reconhecimento do quem é irmão é porque veio da mesma fonte, né? Da mesma mãe ou do mesmo pai. Então, é um movimento nesse sentido. Todas as ideias que levam a uma unidade, né, ao reconhecimento dessa irmandade, elas são emanadas do ashram do Mestre Kuthumi também. Naturalmente, né, ele e o Mestre Moria foram os grandes precursores disso tudo que a gente conhece, né, como manifestações. Eles impulsionaram o movimento teosófico. Então, ao impulsionar o movimento teosófico através do seu canal, que era a Helena Blavatsky, eles já começaram grandemente essa integração entre Oriente e Ocidente. O próprio Jesus aqui ele cita, né, se a gente for pensar no Cristo, ele era uma alma que nasceu na Ásia,
né? O Oriente Médio faz parte do continente asiático. Mas toda a sua expressão, o seu crescimento, ele ocorreu no mundo ocidental, o seu florescimento. Então, naturalmente, que Jesus, como instrumento do Cristo, também esteve e está grandemente empenhado com essa conexão entre Ocidente e Oriente. Como estamos até aqui? Paulinho, eu tenho uma dúvida, acho que mais conceitual. Quando a gente fala em mestre, não existe uma hierarquia entre mestres. O mestre significa um nível de iniciação do ser. Como é que a gente trata? Porque a gente fala mestres, né? Às vezes fica vago para mim como chegar a ser mestre e se existe uma hierarquia. A gente chama, de mestre de sabedoria todos aqueles seres que passaram pela quinta iniciação, que é da ressurreição. Então ele passou, ele está livre do karma, como um arhat, né? O corpo causal se dissolveu na crucificação do ego, por isso que a gente chama, não é a crucificação do ego pequeno, é a crucificação da alma, ou seja, a alma se dissolve, porque aí não há necessidade mais dela mediando, então o ser passa a ser a própria expressão da tríade espiritual e depois da própria mônada. Quando a gente está pensando aqui nesses seres que expressaram seu nome, como o Mestre Kagá, o Mestre M, o Mestre Jesus, o Mestre Serapis, o Mestre Larion, são seres que passaram pela sexta iniciação, que eles são os Chohans, né? Então eles são como se fossem os guardiões, ou eu gosto mais do nome, de expressão. É como se eles fossem a expressão destas qualidades espirituais que cada raio representa. Então, quando a gente vai falar um pouquinho do trabalho deles, a gente vai ver que os próximos textos falam muito do trabalho do ashram. Porque é isso, não é o trabalho só dele, é o trabalho que ele ocupa naquele ashram. Quando ele eventualmente mudar de orbe, né, continuar sua escalada e sua caminhada evolutiva, ele não vai mais estar exatamente com expressando essas funções e qualidades. Mas alguém que esteja no seu lugar as fará. Porque eles estão aqui corporificando, representando um ashram, ou uma expressão da hierarquia espiritual. Porque quando a gente estudou a parte do Manu, do Bodhisattva, né, são cargos. E aí, o mestre, eu fiquei justamente com essa dúvida, porque, por exemplo, você falou que esses mestres passaram pela sexta iniciação já. E a gente continuou com essa nomenclatura de mestre. Então, realmente, era uma dúvida conceitual. Se mestre sempre significaria, passou pela quinta iniciação, mas não necessariamente é um ser que só passou pela quinta, pode ter passado pela sexta. Aí a gente vai chamar de Chohan ou Koan, né? Tem algumas escolas que falam Chohan, outras falam Koan. Aí essa classificação é um iniciado de 6º grau. Assim como o Manu, o Bodhisattva e o Mahashohan são de 7º grau. Entendi. Então, se é sexta iniciação, a gente não chama de mestre mais. Seria Chohan mesmo. Pode chamar de mestre também, mas conceitualmente ele é um Chohan. Mais pelas leituras que vai... Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia falar que, por exemplo, se a gente for pegar naquele gráfico que a gente tem da hierarquia, que eu mandei, tem lá o Mestre Júpiter, por exemplo, que ele não é o Koan ou o Chohan do primeiro raio, né? Mas com certeza ele é um ser que já passou pela sexta grande iniciação. Entendi, obrigada. Podemos ir para o segundo trecho? O mestre KH, o Chohan no raio do ensino, é aquele que será o próximo instrutor mundial. Então, olha só que interessante. O mestre KH será o próximo Bodhisattva. Assim que Maitreya terminar o seu papel, a sua missão,
O próximo Bodhisattva, provavelmente aqui vai ser na sexta raça. O próximo Bodhisattva será o Mestre KH. Lembrando aqui, olha que bonito, né? E olha como ele se refere ao segundo raio. O Shohan, o raio do ensino. Então, a gente também percebe que a educação é o tema principal do Ashkan do segundo raio. Ele está tentando transmutar a forma-pensamento do dogma religioso, permear as igrejas com a ideia da vinda e trazer a um mundo sofredor a visão do grande ajudante, o Cristo. Ele trabalha com os devas rosa e com os azuis, em níveis astrais, com a sábia ajuda do grande anjo guardião desse plano, chamado na terminologia hindu o Senhor Varuna. A atividade do plano astral está sendo muito intensificada. E os anjos da devoção, em quem o aspecto de amor divino é proeminente, trabalham com os corpos astrais de todos os que estão prontos para fortalecer e redirecionar sua aspiração espiritual e desejo. Eles são os anjos que guardam os santuários de todas as igrejas, catedrais, templos e mesquitas do mundo. Eles estão aumentando agora a intensidade de sua vibração para elevar a consciência das congregações participantes. O mestre KH trabalha também com os prelados das grandes igrejas católicas, grega, romana e anglicana, com os líderes das comunhões protestantes, com os principais trabalhadores no campo da educação, e também através e com os demagogos destacados e organizadores do povo. Seu interesse está com todos aqueles que, com intenção altruísta, se esforçam na direção do ideal e que vivem para ajudar os outros. Aqui também fiz algumas anotações, que só para a gente não fantasiar muito também, porque ele fala algumas coisas um pouco diferentes, né? Então ele fala basicamente desse trabalho do ashram do mestre KH com a vitalização, né? E com a criação e transmutando, principalmente, né? A palavra que ele usa é transmutar a forma pensamento do dogma religioso. Então, a gente percebe que esse dogma religioso ele tem muita fortaleza no plano astral, né? A religião desperta nas pessoas uma devoção que é fortemente astralina. Então, naturalmente, para a gente pensar numa nova religião, tem que ser feito, primeiramente, um trabalho nessas formas de pensamento, principalmente astralinas, para que a gente consiga suscitar nessas pessoas todas que são genuinamente devotas a possibilidade, uma resposta a uma qualidade astral mais elevada, mais inclusiva. Porque a gente não pode deixar de lembrar que o astral é, nos seus níveis mais densos, extremamente separatista e antagônico. Então, se a gente for pensar numa possível religião mundial, o trabalho a ser feito de base é no plano astral. Então, quando ele cita esses devas do plano astral, azuis ou rosas, aqui, gente, ele também tá trazendo a cor, não como a gente vê nos movimentos do eu sou, né? Mas como representações de uma energia astralina que precisam ser transmutados. Então, ele conta com esse apoio desses devas que trabalham trazendo uma qualidade superior astralina para que essa mudança no astral possa acontecer. E então, depois, né, a gente possa trazer formas de pensamento mais lúcidas a respeito de uma nova religião mundial, que é um dos campos de atuação do mestre KH. Bom,
Depois ele fala aqui, né, desse trabalho bem específico com as igrejas, tanto as católicas principais como também as protestantes. E talvez fosse bom a gente também pensar numa palavra aqui, que no português ela tem um sentido um pouco pejorativo, que é demagogos, né? A gente, quando ouve um demagogo, a gente não tem uma... No inglês é um pouco diferente, né? No inglês, ele se refere mais a essas pessoas que são mais simples, que não têm muita erudição, mas que têm uma intenção altruísta, como o tibetano coloca aqui no final. Então, são essas pessoas que, embora não sejam tão eruditas ou tão letradas, mas elas também são influenciadas potentemente por essas energias do ashram, porque elas são mobilizadoras, elas são líderes de suas comunidades religiosas. Então, se elas conseguirem vislumbrar uma outra realidade, elas também vão exercer uma influência nas suas comunidades. E aqui, então, né, quando a gente vê também um outro ponto que eu anotei, com todos os que promovem conscientização. Então, é de uma forma muito abrangente, né, sem preconceitos ou sem limitações. Então, tudo aquilo que, todas as ideias, todas as formas de pensamento, que elas consigam trazer um pensamento mais abrangente, menos separatista, elas têm também a influência do ashram do segundo raio. Tudo bem até aqui? Algum ponto de dúvida? Podem perguntar, pessoal. É bom a gente estar com tudo alinhado aí, para a gente seguir em frente. Eu tenho uma pergunta, Paulo. Oi, Diego. Eu estava aqui pensando enquanto a gente estava estudando, porque em teoria para mim, né, o mestre KH, ele tem o objetivo de trazer a consciência dessa energia da fraternidade para estimular isso, né, no coletivo e nos indivíduos. Mas, teoricamente, todos os seres humanos precisariam galgar as etapas que eles tiveram para que as pessoas, enquanto seres humanos, saiam dessa situação material que a gente vive, ou o coletivo pode influenciar também o indivíduo. Não sei se eu fui claro na minha pergunta, mas todo mundo tem que passar por todas as etapas, e aí, por exemplo, quando o Buda fala que ele só vai, né, partir quando o último homem tiver esse contexto, é nesse sentido que precisa acontecer, esse desenvolvimento de consciência? Eu acho que sim, mas aí num aspecto maior, né? Eu acho que pensando no fechamento de todo esse processo que a gente entende aqui como vida, né? E sim, mas também o coletivo exerce uma influência no indivíduo, com certeza. Se uma determinada qualidade ela está presente emocionalmente, a gente percebe que tem uma potência enorme. Se ela está presente mentalmente, ela tem uma potência maior ainda para estimular os outros, né? Então, também é uma coisa e a outra. Uhum. Mas aqui, por exemplo, um dos tópicos principais do ashram é justamente inspirar aquelas pessoas que conseguem enxergar esse sentimento de fraternidade, especialmente os intelectuais do mundo também, para que formulem ideias em que esteja claro esse conceito. Porque aí, quando essas ideias puderem ser colocadas para um número maior de pessoas, que tenha coerência, que faça sentido, que haja o reconhecimento de uma verdade. E falam, não é que é verdade, isso tem alguma coisa nisso aí que faz sentido, que toca, né? Então é um trabalho mesmo em cascata, né? Onde
cada um vai tendo seu papel aí nessa corrente, o seu elo nessa corrente, para essa ideia que vem lá pura do Asha poder se expressar aqui entre nós. Por exemplo, o trabalho que você faz é naturalmente uma inspiração desse ashram. Naturalmente. Porque vem resgatar, através da diversidade, esse sentimento de unidade, que é uma fraternidade, né? No fim das contas. Na sua expressão material, que é diversa. Uhum. O Paulo, em algum livro, algum texto, ele dá alguma ideia dessa grande igreja universal? Sim. Pode ser um tema de estudo próximo nosso. Porque é difícil, hein? Cara, não é tanto, viu? Não? Não é tanto. Precisa ter essas pessoas para trazer essa forma de pensamento e poder magnetizá-las, né? Porque está um pouco longe ainda de como as pessoas veem, mas quando você começa a estudar, você percebe que já está acontecendo isso em muitos lugares. Só não tem essa costura, esse alinhavo, sabe? Que o tibetano faz. Ah, legal. Paulinho, não tem um nome dito, uma, entre aspas, religião já formada com um nome, digamos assim? Doutrina? Eu penso que não. E é diferente, Você né, acha Paulo? Desculpa. Não, você acha Não, que não. vai ser criada, então? Eu penso que é um processo que já está acontecendo. Por exemplo, a gente viu aqui, né, que o sexto raio, essas divisões entre as igrejas, como elas vibram muito no astral, elas ainda são muito separatistas. Se a gente for pensar que a maioria das guerras ocorreu que eram santas, eram religiosas, então a gente consegue perceber o imenso caráter separatista que a religião tem quando ela está atuando num astral nos subplanos mais baixos, né, menores que o quarto. À medida em que a gente vai acessando os subplanos do astral mais elevados, quarto, quinto, sexto, sétimo, a gente vai começando um reconhecimento dessa unidade. Esse movimento que a gente vive hoje já grandemente aqui no Ocidente, de uma migração da religião para a espiritualidade, já é um grande sinal. Porque a espiritualidade não tem religião, percebe? É uma conexão. Por isso que a meditação está cada vez mais sendo aceita na ciência, está cada vez mais sendo aceita na educação, está cada vez mais sendo aceita em todos os lugares, porque ela não é restritiva. Ela tem esse caráter de conexão que é inerente a todo ser humano. Se a gente for pensar em religião, no religare, é nosso, é intrínseco no ser. Quando ele atinge determinado ponto, ele começa a perceber que há algo além. Isso é facilitado pela meditação. É o papel da religião também, né? Mas a meditação, ela vem sem essas roupas que dividem, né? Então tem muitos indícios aí. Eu não vou falar mais disso agora, porque senão a gente sai um pouco do nosso tema. Mas se a gente pesquisar, fiquem com isso. Depois eu vou mandar um PowerPoint também, que um amigo fez, que 3 amigos, na verdade, fizeram, sobre um pouco esse trabalho de como a meditação tem uma relevância nesse papel. Bem interessante. Depois eu mando para vocês ao longo dessa semana. Mas está mais perto do que a gente acha, viu? As filosofias de vida já são também uma outra forma, né? Muito, Lu. Se a gente for pensar, que eu sempre falo isso, que o budismo, e a professora Lucilena Galvão também, que a gente é uma inspirada do Ashram do Mestre KH, com certeza, ela também sempre fala isso, que o budismo, ele não é separatista, porque onde ele vai, ele se mistura. Então você tem vertente do budismo no Japão, porque ele se misturou com aquilo que estava lá. Daí você tem na China, né? Então ele tem essa característica. Eles já não são religiões.
Porque Você não tem esse astral, né? exatamente porque o budismo ele é mais mental, percebe? Uhum. É isso mesmo. É o estudo da Tá mente, bom. né? O budismo é uma religião da mente. Então é notório você perceber que ele não tem separação, porque quem separa é o emocional. Quem é polar é o emocional. Entendido. Legal. Obrigado, Lu, pela sua lembrança. Trouxe mais luz aqui. Podemos seguir? Você falou da Lucelena, né? E eu acho que ela é um exemplo, ela e a Nova Acrópole, um exemplo de filantropia. Como você lembrou bem do caso do KH, que filantropia não é só dinheiro, né? É a disponibilidade de qualquer coisa que você doa, né? Uma necessidade que se apresenta, né, Gui? Legal. Com certeza, não tenho dúvida. Bom, vamos lá. O ashram do mestre KH com o do mestre M é o mais poderoso na hierarquia. Ele controla as forças construtoras. Então a gente sabe que o primeiro raio ele tem um manejo de construção também, mas ele também tem um manejo de destruição. Por isso que é a energia que menos está em atividade hoje, né, nesse momento que a gente vive, embora esteja mais do que estava anteriormente. Então a gente sabe que a partir da Segunda Guerra, Shambhala escolheu se expressar na Terra sem a intervenção da hierarquia. Então isso é um indício dessa energia de primeiro raio muito mais potente a partir de 1945. E a gente sabe que eles trabalham em profunda unidade há muitas encarnações, o mestre M e o mestre KH. E um trabalho é ligado ao outro, né? Porque o primeiro raio é aquele que capta a ideia, que vai no cerne, e quem traz o corpo, a consciência para essa ideia é o segundo raio. Então, naturalmente, eles trabalham juntos, né? E política e educação precisam andar juntas, né? Política, a gente vai ver depois, é o tema central do ashram do mestre M, assim como educação é o tema central do ashram do mestre KH. Podemos continuar? O ashram do mestre KH está assumindo uma maior potência estimuladora, mas será, não obstante, um dos últimos a se manifestar objetivamente no plano físico. Olha que interessante. Claro, porque todo o papel do ashram de segundo raio é prover, né, prover essa ligação com os três, do terceiro ao sétimo raio, que são os raios de manifestação. Então, é prover uma consciência educacional para que estas qualidades se manifestem. Então, percebe que até nisso o segundo raio tem uma questão de doação, de preparar o caminho para o outro. É muito bonito, né? E do autoesquecimento, né? Muito interessante. A missão desse ashram é produzir a energia que tornará possível e definido o reaparecimento do Cristo. É natural, se a gente for pensar, porque qual é a maior expressão do amor e sabedoria? É o Bodhisattva. Então, naturalmente, o segundo raio, ele vai expressar, em alguma medida, o Bodhisattva, né? Só que aqui a gente está pensando numa missão, né? num plano, num propósito que é a exteriorização da hierarquia. Mas é importante lembrar que para que haja uma manifestação do Bodhisattva, é importante que a fraternidade já esteja minimamente implementada na Terra. Senão não vai acontecer, porque senão o que vai adiantar ele gastar toda essa energia, mover todo esse plano para não atingir ninguém? Se as pessoas não estiverem minimamente sensíveis a uma fraternidade, para que o Bodhisattva vai se manifestar? Vai falar para quem? Né? Não vai encontrar eco a sua voz, percebe? Então, todo o trabalho é de desenvolvimento da consciência, né? Então, é tanto na educação,
numa educação que vai desde a educação infantil, uma educação que educa para uma mente questionadora, para uma mente de pensamento filosófico, né, de pensamento crítico, não no sentido negativo da palavra crítica, né, mas nesse sentido de questionamento, de reflexão mesmo. É também um trabalho de educação no religare, nas grandes religiões, no processo de construção. É também um ensinamento, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, embora a gente esteja sob a inspiração do ashram do mestre DK, mas é também parte do trabalho do ashram do mestre KH. Quando a gente está educando, quando a gente está refletindo para uma consciência mais abrangente, é trabalho do ashram do mestre KH. Facilitado pelo nosso queridíssimo mestre DK. Graças a Deus teve ele para passar os ensinamentos para a gente conseguir entender um pouco melhor. E graças a Deus que teve a Bailey iniciada para poder fazer essa ponte com a gente. Mas percebe que é todo um encadeamento mesmo? Cada um com o seu papel? E muitos que a gente não vê, que são os papéis internos. Esse reaparecimento é a principal preocupação do mestre KH e de seu grupo de iniciados e discípulos. O primeiro passo dado pelo ashram foi corporificado, no que diz respeito a todos vocês, no panfleto intitulado O Reaparecimento do Cristo, mensagem de Vesak, em maio de 1947. É bom a gente lembrar que depois desse panfleto houve uma reunião de textos e existe um livro da Alice Bailey chamado O Reaparecimento do Cristo. A isso deve ser acrescentada a vitalização e a estimulação da forma pensamento de 2000 anos de idade que os seres humanos, ao longo dos séculos, criaram com a esperança de sua vinda ou advento. Então, há 2000 anos que as pessoas estão esperando o reaparecimento do Cristo, né? Porque ele dá algumas pistas em várias passagens bíblicas, né? As próprias religiões protestantes e mesmo as católicas acreditam que as pessoas ficam num estado ali esperando o retorno do Cristo, né? Para viver uma vida de plenitude, de bondade, de alegria e tudo mais. Então essa forma de pensamento, ela existe, é importante a gente lembrar disso. Muito distorcida ainda, por isso o trabalho no astral, com os devas do astral, para que a gente consiga extrair dessas formas de pensamento a ideia que vá auxiliar a compreender por que o Cristo vai se exteriorizar. Aí, por isso que no reaparecimento do Cristo, o tibetano fala sobre a doutrina dos avatares. A gente até fez uma apresentação no final do ano passado sobre a doutrina dos avatares, para a gente entender que é natural, né, de tempos em tempos, um grande ser vem e expressa uma verdade que vai compor com as já existentes, contribuindo para a expansão da consciência. Então é isso o reaparecimento do Cristo, né? É uma continuidade dessa doutrina dos avatares e da doutrina da revelação da verdade, que vem por avatares menores ou maiores, de acordo com a resposta invocativa da humanidade. Então também é importante, antes do reaparecimento do Cristo, a gente precisa entender o que é uma invocação, o que é invocação unificada, o que é uma evocação ou resposta, né, do alto. É importante a gente também começar a pensar uma outra coisa, falando numa nova religião mundial, é algo que seja comum a todo mundo. Então, por exemplo, o que a gente faz? Que a gente celebra sempre as luas cheias. Celebrar a lua cheia é um fenômeno que está no mundo inteiro, percebe? Não está no Ocidente ou no Oriente, não está no Brasil ou nos Estados Unidos, não está na Ásia ou na América. É um fenômeno mundial, planetário. Então, quando a gente se conecta com essa qualidade, a gente observa os ciclos que são maiores do que a gente, percebe como isso também traz um senso de unidade? Isso também traz um senso de fraternidade e não de separatividade? Então, tudo isso precisa estar minimamente na mente humana antes do reaparecimento do Bodhisattva. Então, percebe o nosso trabalho? Como é alimentar, criar formas de pensamento de todas essas questões? Porque tudo isso vai como se fossem grãozinhos
para criar até que seja represada uma tamanha quantidade de energia que o Bodhisattva possa se apropriar e então se expressar. Então não é assim a vinda, né? Tem todo um processo orquestrado de conscientização para que, então, como te falou, né? Daí tem tanto um movimento do pequeno chegar no grande, quanto aí sim o grande estimular o pequeno. Porque aí, com certeza, com um ser do quilate do Bodhisattva entre nós, aí a possibilidade de expansão de consciência é inacreditável. Né? Mas tem que haver o outro lado. O movimento de expectativa e preparação está agora ganhando força rapidamente. Esse foi o primeiro resultado concreto do desejo combinado desse ashram de segundo raio. Contudo, o trabalho que está sendo feito nesse ashram está mais definidamente envolvido com 3 linhas de atividade. São elas. Então, olha só, que interessante o que o ashram está trabalhando hoje. A preparação dos muitos ashrams combinados conduzindo à exteriorização. Então, é aquilo que eu dizia. O ashram do segundo raio, qual que é o foco dele? É trabalhar com conscientização para todos os outros ashrams. E aí, ao se exteriorizar o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, primeiro, tem a possibilidade da grande expressão de consciência através do Bodhisattva. Então, esse é o principal. Então, aqueles textinhos que a gente lê às vezes sobre os grupos semente, isso é muito importante, porque é através dos grupos sementes que começa o processo de exteriorização da hierarquia. Então, toda a conscientização sobre os grupos sementes é um trabalho de segundo raio, que aí vai ganhando corpo, ganhando forma e influenciando magneticamente, telepaticamente, os indivíduos que trabalham sob inspiração desses ashrams, porque a maioria não sabe que pertence a um ashram, mas, se for sensível, recebe as impressões da alma e do ashram. Contudo, a formulação das técnicas e disciplinas que serão úteis ao iniciado ou discípulo, que está fazendo o esforço primário de funcionar objetivamente, trabalhar na frente do palco da vida e não por trás dos bastidores, como até então. E desenvolver aquela capacidade resistente que é necessária para suportar os violentos impactos da vida no plano físico. Então, olha só que demais isso, né? Então, aqui a gente agradece muito ao mestre tibetano, como parte do ashram do mestre K.H., porque todo essa formulação de técnicas e disciplinas, por exemplo, ele trouxe para nós. Então, no primeiro movimento de exteriorização, a Blavatsky trouxe a ideia dos grandes seres, várias ideias de fraternidade, mas ela não traz formulações, treinamento específico discipular. Óbvio, não era a função dela, né? A função dela era abrir o espaço. Aí quem traz isso é o trabalho do tibetano. Então, técnicas, formulações, disciplinas, orquestrado, claro, pelo ashram maior do qual ele faz parte, que é o ashram do mestre K.H. Para quê? Para que a gente possa viver nesse lado da frente. Então, percebe que a exteriorização da hierarquia, antigamente, os membros da hierarquia, eles ficavam reclusos. Então, eles tinham umas vidas nos monastérios, eles tinham as vidas nos lamastérios. Então, eles estavam protegidos, isolados de toda essa psicoesfera mais densa para poder fazer o seu trabalho subjetivo e de autodesenvolvimento. Hoje não, com a esterilização da hierarquia, aqueles seres ligados ao ashram, eles vão ter que fazer esse trabalho de treinamento interno, porque a gente não é capacitado ainda para isso. Então a gente vai ter que sim se treinar, continuar estudando, entendendo, mas é importante que a gente vá ocupando essas fileiras, estando ali na linha de frente, na educação, na economia, na religião, na ciência, na política, porque aí
é uma forma da hierarquia estar se exteriorizando de fato. Os seus membros estarem presentes para todo mundo ver quem são eles. E isso, notadamente, é um esforço tremendo. Terceiro, o registro mental e espiritual dos planos do Cristo e o consequente desenvolvimento daquela habilidade na ação que permitirá que esses planos se materializem corretamente. Quando a gente pensa em habilidade na ação, tem muito a ver com atividade inteligente ou com o terceiro raio, né? Então, também a gente vê aqui uma atividade de terceiro raio nessa terceira expressão do ashram, né? Então, olha que importante, né? Aquilo que o Gui perguntava, né? E a Cris também, de uma nova religião. Então, por exemplo, refletir sobre esse tema. Olha como é importante, né? Porque aí a gente vai conseguir mentalmente e espiritualmente, mente concreta e mente abstrata, trabalhando em cooperação, criando formas de pensamento que vão estar acessíveis às mentes do mundo, né? E aí poder, então, fazer esse link daquilo que é abstrato com as implicações que são necessárias para a implantação aqui no mundo material. Que isso só um intelectual que vive pode fazer. Por exemplo, eu amo economia e amo estudar economia, mas eu não sou economista. Então, para mim, fica muito mais numa questão do ideal do que, de fato, conseguir trazer essas ideias que o tibetano fala de economia para o mundo onde a gente vive hoje, com a economia tal qual ela se apresenta. Percebe? Como precisa, de novo, desse cada um no seu papel aí? Dentro do ashram do segundo raio do mestre KH e seus grupos afiliados, tal como o ashram pelo qual sou responsável, o tibetano dizendo, é a energia da sabedoria que está efetivamente usada. Pode-se dizer que essa energia dual, até então uma energia fundida e combinada, está trabalhando atualmente como uma verdadeira dualidade. A energia da sabedoria está ativa dentro de todos os ashrams, em todos os raios, sob todos os mestres. A energia do amor, então, é dual porque é amor e sabedoria, né? A energia do amor é dirigida principalmente para o terceiro grande centro planetário, a humanidade, estimulando a aura dessa massa de unidades vivas para que seu apelo magnético seja a qualidade destacada de sua aproximação divina. Então, o apelo magnético do amor, né, seja a qualidade destacada para promover a aproximação entre humanidade e hierarquia, entre personalidade e alma. Então, é a energia do amor que é como o ashram do segundo raio, e principalmente o Bodhisattva, né, que é a personificação do amor cósmico, é onde eles estão atuando de forma mais intensa. Então, claro, a sabedoria está presente em todos os ashrams para compreender melhor, para aplicar através da experiência, né? Mas é a energia do amor que está aqui mais viva, né? Que vai promover essa unificação, que vai selar a porta onde mora o mal, como diz a grande invocação. Os agentes diretores para essa atividade dual são o mestre KH e um grupo escolhido de seus iniciados e discípulos sêniores. O mestre KH está constantemente, portanto, em íntima associação com o Cristo, o diretor da hierarquia. O Cristo está se preparando atualmente, com a ajuda do Senhor do Mundo e do Buda, para a mais difícil tarefa com a qual ele já se confrontou. Não é uma questão do Cristo surgir do elevado lugar onde se encontra hoje e subitamente aparecer entre os seres humanos.
Não é um caso dele assumir uma forma infantil e crescer para seu trabalho com o passar dos anos. Não é um caso de ser instantaneamente reconhecido e aclamado por milhões de seres humanos miseráveis aguardando liberação. Nenhuma dessas ideias ou esperanças fazem parte do seu plano. Olha quanto tem de forma de pensamento que precisa ser corrigida. Nem são possíveis. Nenhum membro da hierarquia, e certamente não seu diretor supremo, tenta produzir resultados que estejam fadados ao fracasso. Apresentados assim, eles estariam destinados a falhar, porque o ponto de sensibilidade da humanidade hoje torna inevitável o fracasso. Então percebe que não é eu vim, né? Tem todo esse trabalho, inclusive de sensibilização da humanidade para que possa ressoar a sua mensagem, senão não tem sentido. Eles não vão gastar a energia deles para uma coisa que vai fracassar. Eu vou ler até o final, daí a gente comenta, tá? Habilidade na ação. Julgamento sábio e compreensivo. A adaptação dos assuntos atuais ao desejado futuro. A coordenação do trabalho a ser feito. E a clara enunciação da plataforma sobre a qual o novo ensinamento deve se fundamentar. Além da avaliação, se assim posso expressá-lo, das bases sobre as quais a nova estrutura da civilização vindoura deve se alicerçar. É com essas coisas que o Cristo está ocupado agora. Percebe que tudo isso que ele falou nesse parágrafo é também o trabalho do Mahashohan? Vocês podem perceber, portanto, a tremenda e cooperativa atividade com a qual o mestre Kagá e seu ashram estão ocupados. A estimulação dessa atividade vem de duas direções. Necessariamente de Shambhala, do Buda e do Avatar da Síntese. E cada vez mais do mundo dos homens, conforme a expectativa, a esperança e a demanda se combinam para fazer seu apelo unificado. E aí a gente pode pensar que esse apelo unificado hoje, né, está tendo um boom, uma força muito maior por quanto da pandemia do coronavírus. Então, olha como é importante o nosso papel, como a gente faz como parte do novo grupo, de construção de um canal onde essa demanda invocativa cada vez maior e mais desesperada, se a gente puder dizer essa palavra, precisa alcançar os grandes seres. Então, é muito importante o nosso papel nesse contexto. Tudo bem até aqui? Como é que tá para vocês? Dúvidas, questões, partilhas? Eu anotei também que, por exemplo, isso que ele falava aqui, né, da hierarquia se manifestar, se exteriorizar, a gente pode pensar que um grande caso típico é o do próprio Roberto Assagioli, né, que era um iniciado de terceiro grau, dentro do discípulo do mestre KH, emprestado para o ashram do mestre tibetano. Então trabalhava internamente, mas também trabalhou externamente. Ele se expressou nessa vida como um psiquiatra, como um dos principais nomes na Europa da psicanálise, e depois construindo a sua psicologia da alma, né, a psicossíntese, como uma forma de conexão. Né? Então, olha que bonito, o Assagioli é um desses casos. O próprio presidente Roosevelt também, né, que era um iniciado de terceiro grau no ashram do mestre M, e ele vem à manifestação ocupando um cargo externo, né, como presidente da nação, que teve um impacto enorme quando interviu na Segunda Guerra Mundial, em favor dos aliados. Então, imagina também o que ele enfrentou, né, de resistência, de ataques, de forças, para, além de um trabalho interno, ser uma expressão, uma cara da hierarquia, né, aqui no planeta. Talvez essa frase, Paulo,
porque o ponto de sensibilidade da humanidade torna inevitável o fracasso, esteja ligado ao que você está falando, porque o Roosevelt, nos Estados Unidos, é atacado até hoje por certa facção de pessoas, né? E apesar de que ele não só na Segunda Guerra, mas como no próprio Estados Unidos, ele tirou os Estados Unidos de um caminho inevitável para um abismo, né? E ele fez isso com uma categoria fantástica, né? E a mulher dele também foi importante nesse processo, né? Maravilhosa. Maravilhosa. E quando ele fala necessariamente de Shambhala, do Buda e do avatar da síntese, esse avatar da síntese, quem seria? Eu vou falar dele mais um pouquinho quando a gente falar do Mestre M, pode ser? Pode ser, mas porque, de repente, o trabalho do Assagioli não fica meio parecido com esse trabalho do Avatar aí? Não. Quer dizer, talvez em Não. alguma medida, mas eu não consigo estabelecer relações, mas talvez sim, né? Mas é que o Avatar da síntese, ele eu vou falar um pouquinho, então. Eu ia deixar para depois. O Avatar, fala depois. O Avatar da síntese, ele é um ser que é extraplanetário, né? Não é do nosso sistema, mas ele escolheu vir contribuir conosco. Então, quando da expressão do Bodhisattva aqui na Terra, manifestado fisicamente, o Bodhisattva vai estar cumprindo o seu Dharma como Bodhisattva, como instrutor do mundo, mas vai também fazendo... Olha como a vida é cíclica, né? Vai estar fazendo um trabalho semelhante ao que o Jesus fez com o Maitreya. Aí o Maitreya vai ser uma espécie de veículo de manifestação para o avatar da síntese aqui no plano material. Mas a gente fala disso depois, para não ficar uma coisa muito confusa, ou a gente vai falar na semana que vem, que hoje não vai dar tempo. Mas eu vou falar um pouquinho melhor do trabalho dele. Mas basicamente é isso, é um ser, um avatar, né, um ser que vem de cima, que vai corporificar o princípio da síntese. Tal qual o Maitreya é o avatar do amor, né, quem corporifica o amor cósmico, esse ser é quem vai, nesse momento, corporificar a síntese aqui para o nosso sistema. A gente não consegue conceber, né, naturalmente, uma coisa dessa, mas é... Eu anotei também aqui que basicamente, né, o Ashram do segundo raio, ele visa promover a ampliação da consciência. Então, pode ser tanto na educação formal quanto na educação religiosa. Então, todos que trabalham para a ampliação da consciência estão trabalhando, em alguma medida, sob influência do Ashram do segundo raio. Por exemplo, pensando na religião, a gente vê um movimento muito bonito do Papa Francisco, né, de amplitude, de abraçar, né, outras minorias, de abraçar outras identidades. É um trabalho de ampliação de consciência, também religiosa. Então, é inspirado pelo Ashram do Mestre K.H., com certeza. Também tem como objetivo provocar mudanças nos métodos de aprendizagem. Então, substituindo gradualmente a cooperação, a competição, perdão, pela cooperação, corretas relações humanas, o ajuste de vida através da meditação, uma educação em valores espirituais, também, tudo isso é inspiração do Ashram do Mestre K.H. A gente fala não do Mestre K.H., né? Do Ashram, porque no Ashram trabalham vários seres que vão chegar até nós, né? Não o próprio Mestre, né? A energia dele chega, mas não é ele, só para a gente ter isso claro também. Né? Que não tem por que o Mestre K.H. se comunicar comigo se ele tem um acesso muito mais fácil aos seus iniciados, e aí esses iniciados podem ter um acesso por questões vibratórias e de desenvolvimento de subplanos, principalmente da mente, comigo. Percebe como tudo é uma questão de organização? Tá. Eu acho que era isso que eu tinha anotado por enquanto. Talvez pelo nosso horário seja bom a gente encerrar aqui. Apesar que falta só esse texto, né? Só esse trechinho. Podemos ler esse? Como é que está o horário de vocês? Podemos? Por mim, tudo bem. Por mim, Tudo tudo bem. bem.
Só um pouquinho, então, só para a gente fechar, e semana que vem a gente não deixa nenhum rastro, a gente vai para o Mestre M. Os esforços dos discípulos vindos do ashram do Mestre KH serão dirigidos, em grande medida, para o público geral, mas eles trabalharão principalmente através de educadores em todos os países e através dos que se ocupam também com o ensino da religião, aquilo que eu dizia. Os educadores tocam os que se preparam para todos os tipos de atividade. Então, percebe? Um educador de inspiração do segundo raio, ele vai trazer essas qualidades, esses valores, essa amplitude de consciência para todo mundo. Então, pensando numa sala de aula, numa escola, ali você vai ter indivíduos dos mais diversos raios, concordam? E aí, então, eles vão ser inspirados por essa forma de ver a educação e de ampliar a consciência para que, independente da carreira, do ramo que eles sigam, eles terem esse olhar de ampliação de consciência. Isso é o segundo raio. Tá? Ô Paulo, Oi. Hoje uma sala de aula virtual é exatamente isso que você está falando, né? Já é isso, né? Cabe todo mundo dentro todas as tendências, até sem fronteira, né? Que é uma modificação que está ocorrendo inevitavelmente, né? Agora, cabe ao educador, inspirado pelo segundo raio, trazer essa reflexão de tudo que já está acontecendo e como extrair disso essa conscientização da amplitude, né, da inclusão. Então, esse papel é importante, senão fica também, usa a plataforma, até tá evidente, mas fica fixo no conteúdo, né? Então isso aí é importante pensar. A tarefa será necessariamente lenta, especialmente no início. Mas o dom do segundo raio desses discípulos, como de todos os discípulos nesse raio, é uma firme persistência, que não cede ao desencorajamento, mesmo quando o desencorajamento aparece. Então, os inspirados, né, pelo ashram, embora a gente pense talvez como mais determinação, força, coragem, o primeiro raio, o segundo raio, quando ele é desenvolvido em alguma medida, como num discípulo, ele tem essa coragem, porque vem de core, né, de coração, da verdade que ele acredita, que ele se identifica. Tais discípulos se recusam a interromper seu esforço ou mudar os planos espiritualmente determinados, mesmo quando os obstáculos à realização parecem insuperáveis. Discípulos virão à encarnação deliberadamente e assumirão postos em instituições de ensino superior e nas igrejas, e exercerão tal pressão que os métodos velhos e obsoletos, as teologias antigas e antiquadas, e as técnicas egoístas e competitivas serão encerradas, e as ciências da cooperação, das corretas relações humanas e do correto ajustamento à vida através da meditação e da correta visão substituirão os métodos atuais de aprendizagem. Isso não prejudicará a aquisição de conhecimento acadêmico ou a correta apreensão da verdade espiritual. A visão será diferente e os objetivos serão de uma ordem superior. Mas o que é ensinado de melhor agora nas linhas da arte, religião e ciência ainda estará disponível. Eles serão apresentados, entretanto, com um maior esclarecimento e uma melhor ênfase. Eles atenderão às necessidades das pessoas. As igrejas, rumando atualmente para o fracasso e carecendo de visão, finalmente e inevitavelmente se espatifarão nas rochas da autoridade imerecida e abusiva. Mas a partir dos destroços, emergirão aqueles religiosos verdadeiros e espiritualmente esclarecidos que, com a visão e o conhecimento seguros, livres de dogmatismo e odiando a autoridade eclesiástica, desenvolverão uma nova religião mundial.
Engraçado como ele vai vindo do trabalho mais interno até uma expressão mesmo, né? Até a exteriorização da hierarquia. Que é a exteriorização da hierarquia? São seres ligados à hierarquia, assumindo postos na estrutura, organização, ordem material. Esses textos estavam todos em inglês, né, Paulo? Sim, sim. Ou você já pegou eles em português? Eu pego em português, mas eu sempre leio o inglês. É porque aqui tem uma coisa importante, não querendo encher muito, é que quando ele lá atrás fala de uma igreja universal, vamos lá, quando ele fala em demagogo, você falou certíssimo, demagogo é líder político, não tem nada a ver com o pejorativo que se fala, né? Vem do grego, que é todos os líderes políticos, né? E ele acaba sendo um líder político no sentido da palavra que ele usou ali, é uma palavra correta, uma palavra positiva. Então, é um líder político de uma facção, Aí ele vem para a igreja, quer dizer, ele fala em igreja universal. Ocorre que a igreja com letra maiúscula, a igreja só pode ser cristã, né? Porque é um termo cristão, tanto que os protestantes usam o templo, né? Os budistas usam o templo. A igreja é meio que uma apropriação. Jesus cita a igreja como termo. Só que hoje você já usa a igreja com minúsculo, porque aí você tenta fazer com que seja com qualquer congregação dentro de uma comunidade às vezes de cristãos ou não mais, né? Então eu imagino que quando ele fala aqui embaixo de uma nova religião mundial, onde as igrejas se espatifarão, ele está falando das igrejas convencionais, né? Sim. É outro momento da igreja aqui, né? Me parece. E aí ele não fala de igreja mais, nova igreja mundial, e sim nova religião mundial, sim, que é mais amplo, né? Como você falou, de espiritualidade, né? Vamos dizer assim, uma coisa que o Francisco, né? O São Francisco, ele sim, mais ou menos, né? Sim. Ele propala, ele tem aquele resgate que o Spinoza defende, né? Que está na moda, inclusive. Eu acho que tem um caminho aí, né? E que o próprio Papa atual escolheu esse nome, né? Então, mas há uma controvérsia aí, né? Porque você tem o São Francisco de Assis e você tem o jesuíta São Francisco de Pádua. Precisa ver qual Francisco realmente ele escolheu. Esse Papa é muito articulado. Ele é um Papa da era... Se o Papa João Paulo era o Papa da era da política, esse é o Papa da era da comunicação. E é engraçado porque a gente não vê isso na biografia dele. Ele é um Papa da diplomacia, né? Como o outro era também, mas ele é ótimo de comunicação, né? Ele consegue se expressar não só em termos da fala, mas em termos do comportamento, né? Em termos da atitude, né? Que é mais importante até às vezes, né? E eu acho que é a mesma coisa que a gente conversou sobre a ONU naquele dia. Depende se ele tem uma fala e você se apropria dessa fala e um grupo se apropria da fala e investe e modifica o mundo a partir dela, fica difícil negar a fala que você mesmo fez, né? Muito bacana esse texto aí, hein? Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Eu anotei uma coisa que talvez pudesse ser curioso para vocês, né? Eu me indaguei, então eu achei que podia compartilhar com vocês. A gente viu mestres com corpos masculinos, né? E a gente vê ao mesmo tempo os principais canais dos mestres, pelo menos os últimos,
escolhendo encarnar com corpos femininos. É bem curioso, né? Mas passou isso pela minha cabeça no início da aula, mas eu pensei assim, isso é coisa minha. Mas talvez Não foi à toa. talvez possa ser um ponto importante para a gente refletir, né? Então, para mim, naturalmente, é uma escolha deliberada em termos de energia mesmo, né? Então, por que os mestres escolhem corpos masculinos quando eles se manifestam? E, ao mesmo tempo, por que os canais, em geral, são femininos? Então, assim, primeiro ponto, né? Nenhum de nós vai alcançar a maestria nessa presente encarnação. Então, nascendo homem ou mulher, não faz diferença para nós, né? Pensando desse ponto de vista, de que, a partir da nossa experiência aqui terrestre, reencarnatória, as mulheres foram mais evoluídas, porque elas que serviram de canal para os mestres, né? Mas é importante a gente pensar também, talvez, por quê, né, que os mestres prefiram encarnar enquanto mestres com corpos masculinos. E também, talvez, por que eles prefiram se utilizar de corpos femininos, né? Eles prefiram não, né? Falei errado. Por que esses canais, esses discípulos, esses iniciados, que são iniciados de alto grau, escolhem encarnar com corpos femininos para servir de canal dos ashkans e dos mestres? Então, são questões interessantes para a gente tentar pensar nessa coisa da polaridade, sem pensar, né, em o que é melhor ou pior, porque isso não faz o menor sentido, né? Para nós com certeza passamos por diversos corpos aí e por diversas situações ao longo da nossa experiência material. Mas talvez seja um ponto interessante para a gente pensar em termos de polaridades, né? Ô Paulo, eles também têm uma coisa de serem melhor ouvidos e ter uma penetração mais tranquila, já que eles podem escolher qualquer corpo, como você falou, né? Uhum. E eu acho que até a década de 40, as mulheres de poder, né, as mulheres de alta inteligência, cientistas e mesmo líderes religiosos, elas tinham uma enorme dificuldade de expressão, né? Elas não tinham... Também tem isso. Tem isso. Né? Quantas foram boicotadas, né? Mas, assim, até na ciência, a mesma própria Madame Curie e tal, ou seja, a mulher tinha que se travestir de alguma forma, como a Virginia Woolf e outras tantas mulheres, para poder ter voz, ter uma expressão. Então, talvez esteja ligado a essa questão. E agora isso já está mudando, né? Então, o empoderamento da mulher, né, inclusive como objetivo, né, sustentável e tudo, seja já um fato, né? E cada vez mais tem mulheres que estão elogiando essas heroínas do passado, né, como sendo uma redescoberta do papel e da importância que elas tiveram. Talvez aí é que esteja, não no nível dele, mestre, mas no nível da gente, né, do nosso limite, né? Pode ser. Eu não tenho... eu não pensei também, mas... Eu pensei nisso. Eu também, quando veio no início, quando estava falando lá do corpo, por que ele estava se apresentando daquela maneira da parte física? Eu estava pensando, mas por que só homem, né? Por que só no aspecto masculino e não no feminino? Aí me veio essa questão, né? Agora vocês estavam falando e tal. Eu pensei, poxa, por que será, né? Talvez porque na forma masculina seria mais fácil da gente escutar. Eu acho. Só que está se revertendo, como o Guilherme falou. Enfim. Fica para nossa reflexão, né? Sem pretensões de termos uma resposta aqui, mas é interessante pensar sobre. Dá 10 mil livros, né? Eu ficaria muito feliz se tivéssemos uma próxima mestra. Quem sabe, né? Mas a gente não tem?
Então, tem muitas... Tem muitas expressões, né? A gente encontra em diversas literaturas, mas dentro da obra do tibetano, não. Não tem. Ele não faz referência a mestras. Me veio muito também à mente o princípio lá do Kybalion, né, do gênero, da energia, né, masculina e feminina. Talvez uma possibilidade esteja associada a uma melhor influência de uma em determinado momento e outra em outro momento, não sei, né? Vamos ficar com essa reflexão. Eu penso nesse sentido também. Bom, na semana que vem, a gente continua o trabalho do mestre M, que é um trabalho bem importante também, ligado à política. Naturalmente, teremos uma tarefa de casa, porque agora estamos nessa fase de tarefinhas. Eu anotei aqui o que eu vou pedir para vocês, eu vou pôr no grupo depois, mas só para vocês já saberem. Eu gostaria que vocês pensassem em pontos-chave ou palavras centrais do trabalho do ashram do mestre KH. Tá bom? E qual é a imagem que fica para vocês do trabalho dele? E aí também não precisam me responder essas que eu vou falar agora. Mas são questões importantes para a gente pensar, né? Tenho aproveitado esse estudo para cultivar a expressão e a atitude do observador silencioso? Tenho controlado meus pensamentos de modo ou deixo que os conteúdos transitórios os guiem ao longo das nossas reuniões? Estou servindo através do pensamento unificado, unindo meu pensamento ao dos outros participantes do grupo, gerando e aproveitando a potência grupal? E a última, tenho procurado prestar atenção às causas. Vou mandar tudo no grupo, tá bom? Então, esses vocês não precisam me responder. É uma autorreflexão. Agora, das palavras-chave precisam, tá bom? Vou parar a gravação aqui.